Oi, gente. Esse é o canal Estante da Gabi. Eu sou a Gabi, essa que atrasa uma estante. E esse é o último vídeo de 2025. E sim, gente, tá muito quente. Então se vocês ouvirem absolutamente qualquer coisa além da minha voz nesse microfone, é o ventilador. No vídeo de hoje eu queria falar sobre as minhas metas para 2026 e algumas coisas que eu acabei percebendo em 2025. Por favor, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tem conteúdo toda semana. Já deixa o like aqui embaixo, porque me ajuda muito com o YouTube. E aproveita e já comenta aqui o que é que você achou de 2025, como foram suas leituras, como foram seus objetivos, sejam literários, sejam pessoais, o que é que deu pra fazer, o que é que não deu pra fazer. Comenta aí. E pra não perder o costume, a última indicação de música do ano vai pra Into the New World do Girl Generation. É uma música que fala muito sobre começar nesse novo mundo, sobre descobrir novas coisas, ao lado de pessoas que gostamos muito, e essa significância é fogo. E esse significado de realmente seguir os seus sonhos e procurar fazer o novo todo dia. E essa escolha de música acaba se ligando um pouco com o que eu percebi de 2025. Então vamos logo pro vídeo. Eu gosto muito de ver as pessoas falando, tipo, nossa, esse foi o melhor ano da minha vida, eu conquistei tantas coisas, eu finalmente realizei este sonho e tudo mais. Mas eu acho que desde o início da pandemia eu só sinto que eu tô muito feliz de ter terminado mais um ano viva. Em 2025 aconteceu o fato de que eu finalmente me formei em letras, e agora estou aí para o mercado de trabalho. Eu quero muito que 2026 seja um ano diferente. Eu quero muito poder alcançar mais coisas, como book influencer. Eu quero, sei lá, talvez irritar, sabe, talvez pouco da renda da minha vida vir realmente das bookreads, do que eu faço e tudo mais. Além de seguir outros sonhos, como o meu de escritura, de voltar para o mundo da escrita, de reaprender a escrever e coisas do tipo. Assim como outros anos, 2025 foi um ano bem difícil para mim. Claro que 2025 tiveram momentos muito bons, seja no meio literário, seja no meio pessoal para mim. Mas quando se tem certos problemas na vida, fica muito difícil ver o lado bom em tudo. Então eu quero que 2026 seja um ano mais leve, menos pior, e que, pelo amor de Deus, eu arranje um emprego. E com isso em mente, eu fiquei pensando nas minhas metas literárias de 2026 e cheguei nas seguintes metas. O primeiro ponto é realmente os lidos do ano. Eu sempre faço meta. Nunca exatamente pra comparar, eu nunca me sinto mal nem nada do tipo, é só porque eu gosto de bater uma meta, sabe, de saber como é que andam minhas leituras, e isso não afeta em nada meu psicológico. E eu gosto de fazer porque eu acho divertido. E aqui em casa a gente sempre tem uma competição de quem lê mais, e obviamente eu e a minha irmã sempre perdemos pra minha mãe. Beijo, mãe. Eu botei 60 esse ano porque eu achei que não ia dar por conta do meu TCC. Mas como eu acabei consumindo toda a história de Jujutsu, e só Jujutsu tem 30 volumes, meio que eu já cheguei na metade, então eu percebi que mesmo com um ano muito difícil, eu consigo chegar na meta. Mas ao mesmo tempo eu não quero voltar a botar minha meta de lidos por ano de 100. Então eu vou deixar no 50, porque assim. Aproveitando que estamos falando de lidos, uma meta que eu botei foi realmente ler mais do que comprar. Porque, como vocês sabem, eu tenho um foco muito grande em literatura nacional. E boa parte do que eu leio é independente. Então, como é que eu posso explicar? Quando o autor ele resolve lançar um livro físico, meio que provavelmente tem uma pequena chance daquela ser a única tiragem física daquele livro. E se eu li o livro, ou se eu gosto do autor, eu vou querer tê-lo pra mim. Então, ao contrário de todo mundo que pode, nossa, eu só vou comprar em novembro, vou esperar Black Friday, olha, essa editora vai botar em promoção em julho, vou comprar lá. Eu tenho que comprar na hora, porque senão provavelmente eu nunca vou ter esse livro. Só que tendo esse pensamento e comprando até outros livros que não são brasileiros, são, por exemplo, do leste asiático, eu tô com muito livro em casa. Meu quarto não é grande, eu tô com livro pra todo o lado. Eu tenho um carrinho cheio de livro, eu tenho uma prateleira de metal de livro, eu tenho 3 estantes, tem livro na minha mesa, tem livro na minha mochila, eu não sei mais onde enfiar os livros que eu tenho. E além disso, eu não tenho a melhor situação financeira do mundo, então também eu não sei se eu vou comprar tanto livro assim no ano até estar empregada, sabe, no mercado de trabalho. Então, aproveitando de eu ser pobre e eu não ter espaço, eu quero botar a meta de realmente ler mais do que comprar. Se eu tiver dinheiro e tiver um autor independente que vai fazer o livro físico dele, ao invés de priorizar um livro de editora, enfim, tradicional, eu vou pegar o do independente. Mas assim, não tendo dele, eu vou tentar evitar comprar, porque realmente eu já não tenho mais onde enfiar. Mas não nego receber livro de presente. Inclusive, meu aniversário é dia 15. Se você quiser me dar um presentinho, eu vou deixar minha wishlist aqui embaixo. Uma meta que eu queria muito, muito voltar, que eu acho que eu fiz ou foi 2022 ou foi 2023, foi resenhar tudo o que eu ler. Pode ser um conto, uma HQ, um romance, um calhamaço, pouco me importa, vai ser tudo. Quando eu fiz da última vez, eu acho que eu consegui fazer até setembro.
E ainda assim, alguns livros eu não consegui, por exemplo, publicar no Scooby, porque tinha livros que não estavam lá. Então acho que eu até perdi a resenha. Enfim, eu queria muito voltar com esse hábito, porque agora que eu não tô mais fazendo letras, eu não tenho mais exatamente como treinar tanto a escrita quanto na faculdade. Eu não tô fazendo uma pós, eu não tô fazendo técnico, eu não tô fazendo nada, então, na teoria, eu não tô treinando muito minha escrita. Então eu pensei em voltar com esse objetivo, tanto pra manter a linha, né, de senso crítico de fazer resenha, quanto a linha realmente gramatical, o costume de continuar produzindo resenha, de não se tornar uma coisa cansativa, de eu sempre ter essa disposição pra falar mais e mais sobre os livros. Então achei que seria legal, então, consequentemente, meu Scooby vai ficar extremamente mais movimentado. Mas eu geralmente não costumo divulgá-lo porque eu uso muito mais o Maratona. Mas caso você queira acompanhar as resenhas que eu vou fazer, porque nem todas vão passar por aqui, nem pelo Instagram, nem pelo TikTok, eu vou deixar o link do Scooby aqui embaixo para você me seguir. Eu considero os 2 últimos objetivos da minha lista muito importantes. E o penúltimo objetivo da minha lista nada mais é do que aceitar o meu aesthetic. Lá no Instagram, que é a minha rede principal, eu sempre quis aparecer muito nos stories. Pra quem não me acompanha há um tempo, eu tinha o costume de ir nos stories e, tipo, me gravar, botar as informações do livro nos stories e falar sobre o livro, o que é que eu tô achando e tudo mais. Mas além de pequenas coisas me impedirem de gravar esse tipo de coisa, como por exemplo, eu acabar me animando muito e falando do spoiler que eu não queria falar e talvez o autor não gostando, tem o negócio do aesthetic. Eu não deixo aparecer muito do meu quarto, porque assim, meu quarto não é a coisa mais linda do mundo. Meu quarto é normal. Meu quarto tem 4 paredes brancas, eu tenho uma cortina que tá... rasgada ainda é um apelido fofo pro que ela tá. Eu tenho uma estante de metal cheia de coisas que transmitem a minha personalidade, mas que ao mesmo tempo é feia pra caramba, porque mesmo que eu arrume, são muitas coisas e é muita bagunça. E é uma estante de metal. Todo mundo sabe que estante de metal é uma coisa muito feia. A minha mesa não é a coisa mais estética, ela é muito bamba, ela é muito manchada. Tem sempre coisas aleatórias em cima dela. O quarto não é bagunçado, ele só é muito cheio de coisa pra um lugar muito pequeno. E até a coitada da minha parede com posters tá completamente devastada, porque eu tô tentando descobrir até hoje porque alguns posters conseguem grudar nela e outras não. Em resumo, meu quarto não é a coisa mais estética do mundo, ela não é, sei lá, pintada de marrom com um toque verde, com aquele ar que parece que a luz do sol entra exatamente no ponto certo pra tudo ficar bonito, sabe? Isso também reflete muito em mim. Eu sou uma pessoa muito caseira, então as roupas que eu tenho pra ficar em casa não são a coisa mais bonita. Não é uma calça cargô, não é um moletom. Gente, pelo amor de Deus, eu vivo em Recife. A sensação térmica pra mim todo dia é 40 graus. Eu tô morrendo só de estar com essa blusa. Então não é sempre que eu posso aparecer na frente da câmera com uma blusinha fofinha, toda maquiada, com cabelo super penteado, super lindo e hidratado. Não é assim que funciona. Eu sou um ser humano comum. Não consigo viver uma estética o tempo todo. Só que tudo isso me impediu de aparecer muito mais nos stories, de ser muito mais presente lá. E também acho que isso afeta um pouco as minhas publis, porque eu vejo as outras pessoas, por exemplo, fazendo publi e aparecendo nos stories comentando sobre, e eu não consigo aparecer porque nem sempre eu tô arrumada. Às vezes eu tô lendo o livro 3 horas da manhã e eu não tenho como me levantar naquela hora e falar com a animação que eu tô falando. Se passar um dia e eu tentar falar, não vou estar com a mesma animação, e por aí vai. Mas pra 2025 eu quero achar um meio termo. Eu quero aceitar o que eu tenho aqui, porque é isso daqui que eu tenho, então é disso que eu tenho que me aproveitar. E ao mesmo tempo eu também não vou aparecer aqui mulambenta, sabe, toda lascada. Eu vou achar um meio termo. Um meio termo que me agrade, um meio termo que agrade meu público, e, caso haja uma publi, agrade os autores. Não quero que pareça uma grande bagunça toda vez que eu gravo um story, mas também não vai ser a coisa mais bonitinha, toda estetiquezinha que todo influenciador de 20 mil seguidores consegue entregar. E eu preciso aceitar isso. Inclusive, ponto importante, se você é autor independente, a minha agenda de janeiro e fevereiro está abertíssima. Meus preços são muito legais, eu ofereço muitas coisas legais pro seu livro, pra divulgá-lo, pra leitura e tudo mais. E assim, eu vou deixar o link aqui embaixo com o meu Media Kit pra você dar uma olhada no que é que eu tô oferecendo, em quem eu sou, quem já fechou comigo e tudo mais. E também vou aproveitar o link do formulário pra você, caso você queira fechar publi comigo, deixar as informações do seu livro, classificação indicativa, sinopse, por aí vai. Por favor, feche publi comigo. E pra fechar a minha lista de metas, eu quero muito voltar a falar sobre assuntos sérios. Caso você não me conheça há muito tempo, e para as pessoas que me seguem há mais de 2, 3 anos, eu era uma pessoa muito ativa no Twitter. Mais precisamente no Book Twitter. Num nível em que eu basicamente, provavelmente sei, no mínimo, um podre ou um super elogio de muitos autores. Sejam internacionais, sejam nacionais. E eu tinha um extremo costume de comentar sobre tudo. Sem piada, no mínimo, uma vez por mês, alguém era racista, era homofóbico,
era transfóbico, era capacitista e o carrinho vai só ladeira abaixo. E eu era uma pessoa muito de comentar sobre essas situações, falar que eu achava um absurdo. Às vezes eu era daquele bonde de, aquela pessoa também já fez isso, chegou a isso, tá explicado. Eu opinava muito sobre essas situações no Twitter. Mas eu acabei passando por uma situação em que eu comentei uma coisa criminosa, que tinha prints e tudo mais, e eu literalmente quase fui processada. Então, depois desse trauma muito grande e de ver valores com 3 dígitos de zero na minha frente, eu preferi não falar mais. Com o tempo eu fiquei muito off do Twitter, especialmente quando ele teve aquele ban e todo mundo foi pro Blue Sky ou pro Threads. E quando voltou não era a mesma coisa. Basicamente eu me contentei em só dar RT nas coisas, republicar, repostar sobre, porque no final todo mundo já falava o que era o certo e o que era errado e eu concordava. Mas 2025 chegou e me fez pensar muito no que é que eu tava fazendo apenas isso. Por exemplo, o caso mais recente que a gente teve foi um caso racista, em que uma pessoa abriu uma conta no Pinterest, pegou várias artes de livros com protagonistas pretos e pediu pra IA mudar todo mundo pra ser uma pessoa branca. Eu vi, essa situação começar no Twitter, as denúncias começarem por lá, eu vi desde o início, até escalonar a pessoa ser encontrada, passar por uma segunda pessoa, e aí houver cobrança de influenciadores brancos e maiores para falar sobre o assunto. E eu vi muita gente falando sobre falar, sobre se prontificar a falar, mas ao mesmo tempo eu também li muito, um pouco antes disso, sobre pessoas falando que às vezes você não tem que dar opinião, você só tem que concordar. Então eu fiquei muito dividida, porque ao mesmo tempo que tava todo mundo falando óbvio, consequentemente acho que eu não tinha que dar a minha opinião, porque eu só ia falar mais do mesmo, eu acho que eu devia ter falado alguma coisa. Acho que eu não devia só ter ficado nos reposts de vídeos, nos reposts de tweets e qualquer coisa do tipo. Claro que quando houve essa denúncia de influenciadores brancos e grandes falarem sobre, é por conta tanto do privilégio deles quanto da influência deles, porque eles são pessoas maiores, afetam muito mais pessoas, e influenciá-las a, pasmem, não serem racistas em 2025 ajudaria muito nessa situação. Mas mesmo eu não sendo grande, mesmo eu sendo um grão de areia nesse grande mar que são as bookheads, eu ainda sou uma influencer. E eu sinto que eu falhei muito nesse aspecto em não falar alguma coisa. Eu não sei exatamente como explicar isso de uma forma racional, porque é mais uma coisa... é mais um sentimento. Mas em 2026 eu quero voltar a falar desses assuntos, não como tipo de fofoca da semana ou fofoca que vão conversar, não. Eu quero trazer esses assuntos, eu quero falar sobre esses assuntos. Se eu me mantendo mais do mesmo, vai acontecer porque muitas pessoas têm X opinião, têm Y opinião e têm Z opinião. E se eu falar X opinião, muitas pessoas vão falar sobre essa opinião também. Então vai acontecer de talvez eu me soar repetitiva. Mas ao mesmo tempo, mesmo que eu não faça muita diferença, eu quero falar sobre. Principalmente para os meus seguidores, porque tem pessoas ali que vão passar por algum problema no meio literário que vai envolver algum tipo de preconceito contra elas, e eu quero mostrar que mesmo eu não sendo ninguém, eu tô do lado delas. Elas não estão sozinhas nessa situação, elas têm em quem talvez pedir ajuda, se apoiar, só pedir um pouco de empatia ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei se eu tô certa quando eu tomo essa decisão, não sei se eu tô errada, eu não sei se eu pareço uma oportunista, eu não sei se eu pareço só uma qualquer achando que tem importância suficiente pra alguém ligar pra isso. Mas eu quero tentar. E essas são as minhas metas pra 2026. Muito obrigada pela sua visualização e pelo apoio que você deu em 2025. Seja desde o início do ano, seja na metade, ou seja até agora que você vai se inscrever porque você adorou esse vídeo, vai deixar um like e vai comentar aqui embaixo quais são as suas metas pra 2026. E caso você queira saber quais foram as minhas melhores, piores e basicamente uma retrospectiva completa de todas as minhas leituras de 2025, você pode me seguir lá no Instagram, que tem conteúdo toda semana, é a minha rede principal, e vai ter post até o ano acabar. E é isso, gente. Tchauzinho.